Diz a palavra do Senhor assim: Então, Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então, Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Ó Pai, colocamos essa palavra diante do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Essa palavra que eu quero falar conosco nessa noite é arrependimento ou remorso. Todos nós conhecemos a história de Judas. Todos nós sabemos do que Judas fez e ele acabou se enforcando. Então, quando nós levamos isso para as nossas vidas, será que esse sentimento de arrependimento ou o sentimento de remorso? Remorso é um sentimento de dor, culpa e angústia pelo que fez. A pessoa reconhece o seu erro, sente tristeza, vergonha ou peso na consciência, mas pode não mudar de atitude. Então, mesmo que você reconheça o seu sentimento, muitas vezes você não muda de atitude. Está ligado mais à emoção do que à transformação. Será que nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter mesmo sentir este sentimento de remorso, que está ligado mais à nossa emoção do que à nossa transformação? Não. Se nós verdadeiramente encontramos Jesus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós precisamos realmente ter uma vida transformada todos os dias, ter uma vida modificada todos os dias e pedir o Espírito Santo para que nos ajude em todo o tempo a ter a nossa transformação. E quando nós falamos de Judas, ele sentiu remorso depois de trair Jesus, mas ele não buscou perdão nem mudança, por isso ele acabou se destruindo. Quantos de nós às vezes erramos, falhamos e não buscamos a mudança? E com isso nós vamos angustiando, porque um pecado ele puxa outro pecado. Nós fazemos um erro aqui, acha que é normal, daqui a pouco nós estamos fazendo outro erro, e acha que tudo está normal, e acabamos nos acostumando com aquilo. Falamos uma mentirinha aqui, não estou prejudicando ninguém. Só que mentira é pecado, da mesma forma do que o pecado da traição, o pecado do adultério, que a gente reconhece. Só que muitas vezes nós queremos colocar na balança pecado e pecadinho. Pecado é pecado, seja mentira, seja adultério, é pecado. Nós não podemos medir o pecado. Qualquer que seja ele, se não está de acordo com a palavra do Senhor, se não está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos pecando. E quando nós falamos de arrependimento, vai muito mais além do que o sentimento. É uma mudança de mente e de direção. Envolve reconhecer o nosso erro, sentir pesar e decidir não praticá-lo mais. É ativo, leva a buscar o perdão e a transformação de vida. O arrependimento leva a sua transformação. O remorso, muitas vezes você sente, mas ele não leva a sua transformação. E quando nós olhamos esse texto bíblico, Judas, ele só se enforcou porque ele não teve o arrependimento verdadeiro. A vida do Judas só teve aquele fim, porque ele não parou, não reconheceu o seu erro, não pediu perdão e não buscou a transformação de Deus para a vida dele. Qual o sentimento nós temos tido? Será que nós paramos realmente para buscar a transformação de Deus para as nossas vidas? Ou nós passamos pela vida, levamos a vida do jeito que acha que deve ser levado, pedimos perdão para Deus aqui hoje, cometemos uma falha aqui, amanhã caímos no mesmo erro, depois de amanhã nós estamos bem, quando depois nós caímos no mesmo erro? Será que realmente nós queremos mudar de vida? Será que realmente nós queremos a nossa transformação? Ou nós apenas estamos brincando e achando que sentar no banco da igreja? Ser cristão é uma das melhores coisas, mas não é fácil. Todos os dias nós precisamos matar as nossas vontades. Todos os dias nós precisamos matar a nossa carne. Todos os dias nós precisamos matar o nosso eu que grita dentro da gente o tempo todo.
Mas nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos pedir, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Porque talvez sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo largar este pecado, sozinho eu não consigo largar essa mentira, sozinho eu não consigo largar essa fofoca, sozinho eu não consigo deixar de fazer coisas erradas, mas quando eu reconheço que eu tenho um Deus que pode transformar a minha vida, que pode tirar todo qualquer sentimento dentro de mim que não provém do Senhor, a minha vida é transformada todos os dias. Mas para isso eu preciso reconhecer que há um Deus que pode transformar a minha vida. Que há um Deus que pode mudar a minha história, que há um Deus que pode entrar dentro da minha casa e transformar qualquer ambiente que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós confiamos que há um Deus que pode transformar todas as coisas, Deus, Ele transforma a nossa história. Deus, Ele muda a nossa história. Deus, Ele entra na nossa vida, se nós abrirmos o nosso coração e falar, Senhor, eis-me aqui, seja feita a Tua vontade na minha vida. Senhor, eu estou disposto a transformar, mas transformar em todas as coisas. Mas às vezes nós queremos limitar. Não, Senhor, mexe nessa área aqui, essa aqui deixa que eu cuido. Senhor, direciona essa área da minha vida, deixa essa aqui que eu direciono. Ou Deus está no controle da sua vida em totalidade, ou Deus não está no controle da sua vida. Nós não podemos ficar em cima do muro. O muro sempre vai ter dois lados. Ou você pode cair para o lado bom, ou você pode cair para o lado ruim. A escolha é sua. Não permaneça em cima do muro, porque lá ele pode ser a sua destruição. Como foi Judas. Judas, ele não reconheceu. Ele não foi capaz de reconhecer, de se arrepender. O sentimento de remorso dele foi tão grande, que ele achou o caminho mais fácil de se matar. Às vezes ele não conseguiu lidar com aquele sentimento. O que foi que eu fiz agora? Será que Jesus não vai me perdoar? E se nós não tivermos essa certeza, nós também podemos cair nessa cilada. De achar que Jesus não vai nos perdoar, de achar que nós não carecemos da misericórdia do Senhor. Mas Jesus, Ele nos perdoa, a Bíblia diz que 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar, e a gente também, nós somos perdoados. Então, mas a Bíblia também diz, vai, não peques mais. Não é a gente ir, cometer o mesmo erro, pede perdão, e amanhã faz a mesma coisa. Então, o arrependimento, ele vai muito além de um sentimento. É uma mudança de mente e de direção. Qual direção você tem dado para a sua vida? Qual caminho você tem seguido? Será que você realmente tem seguido Jesus? Será que em todo o tempo você tem buscado a presença do Espírito Santo para a sua vida? Será que todo o tempo você tem pedido, Deus, tenha misericórdia da minha vida? Segunda-feira eu participei de uma roda de conversa lá na Câmara dos Vereadores, aqui em Resende. Eu trabalho no NIAM, o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica. E esse mês de agosto, lá, é o mês da conscientização. E eu fui convidada junto eu, o delegado e uma polícia militar aqui de Resende, para a gente participar de uma roda de conversa sobre os dados estatísticos de Resende. E eu trabalho lá tem muitos anos, então todo ano, no final, nós fazemos a estatística do ano, de quantas mulheres passaram por lá, de quantas mulheres foram atendidas, quantas mulheres medidas protetivas foram deferidas, quantas mulheres retornaram. Então, a gente tem todos esses dados estatísticos. E, para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, eu até compartilhei com o Rodrigo, eu falei vários dados lá, teve um dado que eu não tive coragem de falar. O maior índice de violência doméstica no ano de 2024, na cidade de Resende, foram em mulheres evangélicas. Eu não tive coragem de falar. Falei quantas mulheres passaram pelo NIAM, quantas mulheres tiveram medidas protetivas deferidas, e eu fiquei muito triste com aqueles dados. Falei, meu Deus, o maior índice no ano de 2024 são mulheres evangélicas. Aí depois eu falei, meu Deus, mas eu falei, de repente o agressor, para me aliviar a minha angústia, de repente, com certeza, o agressor não deve ser evangélico. Vou pensar dessa forma. Mas é triste a gente se deparar com esses dados. Porque quando ela chega no NIAM, a gente pergunta qual é a sua religião, qual a sua cor, qual a sua renda, a gente faz várias perguntas. E quando me deparei com essa realidade na segunda-feira, eu falei, puxa vida, quantas mulheres, talvez até que dentro da igreja, passe por isso e às vezes não falam. E outras tantas falam. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir, Deus, nos ajude, porque através da minha vida, eu posso transformar a vida de alguém.
através do meu seguir Jesus, do meu comportamento, do meu testemunho, eu posso mudar e transformar a vida de alguém. Talvez eu não possa ir lá naqueles bairros onde aquelas mulheres estão, mas você pode ir. Talvez alguns lugares nós não conseguimos alcançar, mas tem uma amiga que alcança. E para falar de Jesus, talvez nós não conseguimos alcançar, nós pensamos, eu não consigo alcançar a Resende inteira porque eu sou uma só. Mas você, a partir do seu testemunho de vida, a partir do testemunho de vida da sua vizinha ou de outras pessoas, nós podemos falar de Jesus. E Jesus pode chegar até essas pessoas que possam transformar aquelas vidas. Judas estava ao lado de Jesus, mas mesmo assim, ele não conseguiu, ele não se deparou com aquele sentimento, que ele poderia se arrepender, e que ele poderia ter o perdão do Senhor, e se arrepender e mudar de vida. Nós precisamos ter a consciência, nós estamos caminhando ao lado de Jesus. Há um Deus que nos perdoa, há um Deus que transforma as nossas vidas, há um Deus que muda a nossa história, há um Deus que olha para mim, para você, minha filha, independente dos seus erros, independente das suas fraquezas, eu estou aqui para te carregar no colo, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para abençoar a sua vida, para mudar a sua história, mas nós precisamos todos os dias nos posicionar diante do Senhor. Não é oba-oba viver na presença do Senhor, é postura, é mudança de vida. O arrependimento é mudança. O arrependimento não é oba-oba, eu preciso me arrepender de todo o meu coração. E por outro lado, nós se deparamos também com Pedro. Pedro negou Jesus. Só que quando Pedro nega Jesus, sabe qual foi o comportamento de Pedro? Pedro chorou. Ele chorou amargamente, mas buscou restauração e continuou sua missão. Duas pessoas com histórias diferentes, porque tomaram atitudes diferentes. A escolha sempre será nossa. Cabe a mim as minhas escolhas, e cabe também a mim as consequências das minhas escolhas. Quando falamos de Judas e falamos de Pedro, eles tiveram algumas atitudes erradas, mas o fim de cada um foi diferente, porque um deles buscou o caminho do perdão, buscou o caminho do arrependimento. Remorso é a dor, a culpa, mas não houve mudança. Agora, arrependimento também se trata da dor, mas é a decisão da mudança e a busca pelo perdão. Qual sentimento tem feito parte da sua vida? O que é que você tem buscado? Nós estamos vivendo o remorso? Ou nós estamos vivendo o arrependimento? Qual sentimento você tem procurado viver? Estamos mesmo dispostos a ter uma vida de transformação? Uma vida de arrependimento? Ter a decisão de mudar? Porque errar, nós erramos todos os dias. Todos os dias nós falhamos. Mas todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão para o Senhor. Todos os dias, porque nós somos falhas, nós não somos perfeitos. A nossa carne, ela não vai se converter nunca. Nós temos as nossas imperfeições. Tem dia que dá vontade de a gente pegar um pela garganta. Tem dia que dá vontade de a gente matar um. Tem dia que dá, gente. Ou só eu que tenho essas vontades, você também tem. Ontem, quando eu li aquela estatística, eu tive vontade de conhecer cada agressor e pegar cada um pela garganta. Por que tem que fazer isso? Mas quando nós temos um Deus que olha para mim, para você, Ele fala, minha filha, meu filho, mesmo nas suas imperfeições, eu posso transformar a sua vida. Mas quando nós olhamos para dentro da gente, para Jesus mata a minha carne, Jesus mata as minhas vontades, Jesus mata o meu eu, para que o teu Espírito Santo prevaleça na minha vida. Porque vontade é coisa que dá e passa. Precisa passar. Ela não vai prevalecer, precisa passar. Tem dia que a gente está super cansada, o cansaço não passa. Tem dia que a gente não está triste, a tristeza também não passa. Tem dia que a gente não está decepcionada, a decepção também não passa. Passa. Mas a nossa presença pelo Espírito Santo, a busca, essa não pode passar nunca. Ela precisa todos os dias permanecer. Porque errar, nós vamos errar, mas há o Espírito Santo que pode nos transformar. Há o Espírito Santo que muda a nossa vida. Há o Espírito Santo que muda a nossa história. Há o Espírito Santo que fala para mim, para você, minha filha, meu filho, ei, eu estou aqui para te ajudar.
Não pense que você está sozinho, não. Até as suas lágrimas eu tenho ouvido, eu tenho visto. O seu choro, a sua tristeza. Você acha que eu não tenho ouvido as suas orações? Eu tenho ouvido sim, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Você acha que eu não tenho ouvido o seu clamor? Eu tenho ouvido, mas Deus sabe a hora certa, o momento certo de te abençoar. Não é de acordo com a minha vontade, de acordo com a vontade do Senhor. Deus tem os seus propósitos. Deus sabe tudo, a hora certa para te abençoar. Ah, mas eu tenho esperado tanto, espera mais um pouco. Porque quando a sua bênção chegar, você vai saber, a bênção vai chegar na hora certa, no momento certo, que você vai receber a sua bênção. Fala, Deus, Tu és maravilhoso. Se eu tivesse me dado essa bênção ontem, eu não estava glorificando tanto como eu estou agora. Porque Deus sabe a hora certa. Ele sabe a hora certa de abrir aquela porta de emprego que você está esperando. Ele sabe a hora certa de transformar o seu marido. Ele sabe a hora certa de transformar a sua esposa. Ele sabe a hora certa de transformar o seu filho. Mas o que você não pode fazer é desistir no meio do caminho. Porque muitas vezes nós só não alcançamos as nossas bênçãos porque nós desistimos. Nós caminhamos uma milha e a gente acha que está ruim. A gente caminha mais um pouco, a gente acha que o nosso fardo está pesado. Mas Jesus morreu por mim, por você. Será que algum de vocês morreria por mim? Não. Vocês não iam morrer por mim jamais. Mas Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço pelos meus pecados. Ele pagou o preço por cada um de nós que estamos aqui. Então, vamos continuar firme. Está difícil? Continue crendo. Você não tem recebido? Continue esperando. Você não recebeu a promessa de Deus para a sua vida? Se for promessa, vai se cumprir. Na hora certa, no momento certo. Precisamos esperar, precisamos confiar em Deus. E para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que a cada dia nós possamos ficar longe das coisas que nos fazem errar. Nos aproximarmos mais do Espírito Santo. Nos aproximarmos mais de Deus. Como nós aproximamos mais de Deus? É ter intimidade com o Senhor. É lendo a sua palavra. É buscar conhecer a tua palavra, é orando, é jejuando, é estar com mais intimidade com o Senhor. Eu só vou conhecer a Deus se eu buscar o Senhor. Eu não posso falar de Jesus se eu não busco Jesus. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, só vou falar daquilo que eu sei. Então, para eu conhecer e falar de Jesus, eu preciso buscá-lo. Eu preciso estar com intimidade, com a minha vida em oração, com a minha vida em jejum, com a minha busca na Tua presença, Deus. Eu preciso mais de Ti. Em todo tempo eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu estou no meu trabalho, eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu estou dirigindo o carro, eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu estou lavando a louça, eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu estou na academia, eu preciso buscar a presença do Senhor. Em espírito eu preciso todo o tempo falar com Jesus. Porque se eu não ficar em todo o tempo falando com Jesus, vai entrar coisa na nossa cabeça. Vem palavras negativas falando que nós não somos capazes. Vem palavras negativas falando que você é uma pobre coitada, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir passar naquele concurso. Você não vai conseguir aquele emprego. Seu marido não vai mudar nunca. A sua esposa, só Jesus na vida dela. Mas quando você está cheia de Deus, você fala, ai Jesus, Tu és maravilhoso. Este marido que o Senhor me deu, cada dia que passa, ele está melhor. Jesus, que filha abençoada eu tenho. Nossa, essa minha esposa é o melhor presente que o Senhor me deu. Melhor presente, né, amor? Eu falo todo dia. Apesar que quando chega a gente de fora, que ele conta, foi ele que... Quem viu o pastor Dimas aqui esse final de semana? Ele acabou com a minha raça aqui, vocês viram, né? Falei, pastor, vou quebrar sua outra perna. Vontade de dar e passa. Ele falou, a culpa não é minha não, a culpa é do Rodrigo, que ele fala que você é onça. Ele conta para todo mundo que eu sou onça, mas ele não vive sem mim. Né, amor? Gente, vocês estão rindo? Sábado eu fui para Volta Redonda, no café das esposas dos pastores, no nosso café com discipulado. Falei, amor, eu tenho que ir para o café lá com a Eliane, que eu já marquei. Eu não vou chegar para almoçar com você. Dá meio-dia, ele liga, amor, onde você está? Eu falei, já estou chegando. É assim que ele fica, e depois fica falando com os outros que eu sou onça. Mas ele não fica sem a onça dele. Não fica sem a onça.
Fica sem mim não, gente. Mas eu também não fico sem ele, não. Ele é um tchutchuquinho, né, amor? Glória a Deus, aleluia! É desse jeito que você tem que falar para o seu marido. Mesmo que ele não seja bênção na sua vida, você começa a declarar. Porque é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? De uma só boca procedem bênçãos, maldição. Meu marido é uma bênção de Deus, graças a Deus. Mas muitas vezes nós precisamos aprender a declarar. Nós precisamos aprender a profetizar. De uma só boca procedem bênçãos e maldição. Então comece a declarar: meu filho é abençoado, meu marido é um homem de Deus, minha esposa é abençoada, ela é onça, mas é a mulher que Deus me deu. Comece a profetizar, comece a declarar. Fala: Espírito Santo, eu te agradeço por esse emprego que o Senhor me deu. Quantas pessoas abrem a boca para abençoar o seu emprego, gente? Fala que o salário não dá para nada, não vai dar mesmo não que você está falando. Quantas pessoas abrem a boca para amaldiçoar o chefe, abençoar a vida do seu chefe? Se ele for traste na sua vida, comece a orar que Deus vai mudar a vida dele. Precisamos profetizar e declarar as bênçãos do Senhor. Por onde nós formos, as bênçãos do Senhor irão nos acompanhar. Se eu estou no trabalho, a bênção do Senhor está atrás de mim. Se eu estou na academia, a bênção do Senhor está atrás de mim. Se eu estou no mercado, a bênção do Senhor está atrás de mim. Se eu estou na igreja, as bênçãos do Senhor estão atrás de mim. Por onde eu passar, por onde eu for, as bênçãos do Senhor irão me acompanhar. Porque eu declaro todos os dias, porque eu sou mais do que vencedora. Aprenda a declarar: você é mais do que vencedora. Levanta da sua cama já profetizando. Aqui está levantando um homem de Deus. Aqui está levantando uma mulher de Deus. Aqui está levantando um homem cheio da presença do Espírito Santo. Aqui está levantando uma mulher que nasceu para vencer. Um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Gente, isso faz uma grande diferença. Muito. Se eu levanto da minha cama, ai meu Deus, que preguiça que eu estou. Agora eu levanto da minha cama. Já levanto, vamos para a academia agora. Já chego lá no 220. Faço meus exercícios morrendo, mas estou lá. Firme, linda, bela e plena. Porque eu profetizo, nós precisamos aprender. Se Judas tivesse ido até Jesus, fala: Jesus, eu errei. Jesus, eu pequei. Jesus, eu te traí. Jesus, me perdoa. Jesus, o meu coração está arrependido. Com certeza o final de Judas teria sido diferente. E quando nós falamos de remorso, na Bíblia, em 2 Samuel 18 a 33, 2 Samuel 18, versículo 33, relata um grito de remorso. Davi, quando soube da morte de seu filho Absalão, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Davi teve um grito de remorso. Sabe por quê? Porque Davi, quando precisou, ele não foi presente na vida daquele filho. Davi, um sentimento de culpa. Quando Davi expressa: quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Nada mais é do que um sentimento de culpa. Porque Davi, quando ele precisou ser pai, ele não foi. Quando ele precisou estar presente na vida de Absalão, ele não foi. E na casa de Davi, houve alguns pecados, onde ele recebeu a profecia que na casa dele talvez chegava ruim. Então, quando Davi grita: Absalão, Absalão, meu filho, ele nada mais estava dando um grito de remorso. Por que que eu não fiz diferente? Por que que eu não fui presente na vida do meu filho quando eu precisei? Por que que eu não fui presente na vida da minha esposa quando ela precisou? Por que que eu não fui presente na vida do meu marido quando ele precisou? Muitas vezes nós gritamos, nós choramos quando o leite está derramado. Ai, talvez é tarde. Eu trabalho no NIAN há 16 anos. Teve um dia
que eu atendi uma mulher, agora já tem muito tempo que eu não atendo, porque eu estou lá como coordenadora. Eu atendi quando eu cheguei lá, eu dava orientação jurídica, eu atendi uma mulher, ela passou pela violência doméstica durante 30 anos. E quando eu perguntei para ela assim, por que a senhora passou 30 anos sofrendo violência e agora que a senhora resolveu separar? E ela falou assim para mim, eu tinha que criar os meus filhos. Eu passei tudo isso pela vida dos meus filhos. E eu falei assim para ela, mas não tem mais jeito? Ela falou, não. Porque nós não orientamos a ninguém a separar. A decisão sempre é da mulher. Eu falei, mas a senhora, agora ele não faz mais isso. Conversei com ela, ela falou, não. Eu vivi 30 anos da minha vida debaixo de um ciclo de violência. Agora não tem mais jeito. 30 anos. Quantas vezes a gente passa muitas coisas, não procuramos ajuda. Esperamos o tempo passar, esperamos as coisas acontecer, esperamos o caldo entornar, para depois a gente procurar Jesus, para depois a gente se arrepender. Nunca é tarde. Tudo isso é muito importante. Todo tempo nós precisamos procurar Jesus, precisamos buscar a presença do Senhor, porque nunca é tarde para o perdão do Senhor. Mas não espere tantos anos para que a sua vida seja transformada. Não espere tantos anos para que você mude de vida. Não espere tantos anos para que você reconheça que nós precisamos e carecemos da misericórdia do Senhor. Porque às vezes, quando a gente vê as coisas passaram tanto, e aquele sentimento de que às vezes, eu estou com depressão, eu estou com isso, só que as pessoas esquecem, acham que é besteira, mas não sabem o que a pessoa passou lá atrás para chegar onde está hoje. Por isso que no primeiro sinal de qualquer coisa, a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar pelo Senhor. A gente precisa procurar conversar. A gente precisa procurar Deus, precisa procurar o nosso líder de cela, precisa procurar um amigo para você abrir o teu coração e fala, eu preciso de ajuda. Se Judas tivesse feito isto, ele não teria o fim que ele teve. Então, quando Davi grita pelo remorso, muitas vezes, ele não estava onde deveria, quando seu filho precisava. Não espere morrer para a gente amar. Não espere perder para a gente valorizar. Valorize hoje. Ame hoje. Perdoe hoje. Seja bênção na vida do outro hoje. Critique menos e ame mais. Valorize mais as pessoas que estão ao seu lado. Agradeça mais. Seja gentil. Não espere o tempo. Não espere você perder para você valorizar. O arrependimento, ele traz o verdadeiro perdão. O remorso leva à morte. Judas, ele não conseguiu lidar com a traição. Não buscou arrependimento. Foi tomado pelo sentimento de remorso, que fez dele a sua própria destruição. Pedro nega Jesus, mas sua vida toma outro rumo. Chora amargamente, se arrepende verdadeiramente e tem sua vida transformada. O arrependimento vai muito mais além do que um sentimento. É uma mudança da nossa mente e de direção. O que você tem buscado para a sua vida? Que você nessa noite possa refletir. O que você tem buscado? Será que você tem tido sentimento de remorso ou tem sentimento de arrependimento? Será que quando você erra, você é capaz de reconhecer os seus erros, de pedir perdão? A igreja, por si só, ela não muda a vida de ninguém. Mas é Jesus. Quando entra dentro do teu coração, Ele que transforma a sua vida. É Jesus que transforma. Não é a igreja. A igreja sou eu, a igreja somos nós. Mas estar aqui, se você realmente não conhecer Jesus como Senhor e Salvador, se você não reconhecer Jesus, não falar para Jesus as suas limitações, não falar para Jesus as suas fraquezas, de nada vai adiantar. Porque a igreja não vai mudar a sua vida, quem vai mudar a sua vida é Jesus.
Quem vai transformar a sua vida é o Espírito Santo. É quando você entrar para o teu quarto, fechar a tua porta e falar: Deus, eu tenho essa fraqueza, mas eu sei que o Senhor pode me transformar. Quando você entrar para o teu quarto, dobrar o seu joelho e falar: Espírito Santo, a minha carne grita, mas o teu Espírito prevalece na minha vida. Eu não tenho forças para lutar sozinha, mas há um Deus que pode me transformar. Mas você precisa verdadeiramente arrepender dos seus pecados e mudar de vida. E o nosso arrependimento, ele sai de dentro para fora. O nosso arrependimento, ele precisa ser verdadeiro. Não adianta nada eu falar que arrependo se eu não mudar de vida. Não adianta nada eu falar que eu me arrependi de mentira e amanhã eu estiver mentindo. Não adianta nada eu falar que eu quero mudar de vida se o meu testemunho mostra diferente. Eu falar é uma coisa, viver é outra. E o nosso arrependimento, ele é diário. É todos os dias. É toda hora. É o tempo todo. Se rasgue na presença do Senhor. Busque pelo arrependimento. Não viva o remorso. Viva o arrependimento. Se rasgue na presença do Senhor. Que você nesta noite, você possa rasgar o seu coração na presença do Senhor e falar: Deus, sozinho eu não consigo. Eu não sei qual é a sua limitação, não sei o que você precisa de mudança. Só você sabe. Como eu falei, a igreja, ela não vai transformar a sua vida, mas Jesus vai. Quando você sentar, quando você dobrar os seus joelhos, quando você verdadeiramente buscar a presença e falar: Deus, eu tenho a fraqueza na mentira. Deus, eu tenho fraqueza no adultério. Deus, eu tenho fraqueza, não sei qual é a sua fraqueza, mas fale para Jesus. Fale: Deus, sozinho eu não consigo, mas há um Deus que pode me ajudar. Sozinho eu não posso a lugar nenhum. Eu amo aquele texto bíblico quando Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se a presença de Jesus não for com você, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, nós não vamos a lugar nenhum. A presença de Jesus precisa estar todo o tempo conosco. Por onde você for, por onde você passar, a presença de Jesus precisa estar com você. Porque se a presença de Jesus estiver com você, podem te cutucar, podem falar. Você fala: eu estou pouco me incomodando, porque a presença de Jesus está comigo. Eu não vou me incomodar, porque a presença de Jesus está comigo. Podem falar o que for, a presença de Jesus está comigo. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. Para que você, se você nesta noite tem o sentimento do arrependimento, eu quero convidar você a vir no altar do Senhor, para que você possa falar: Espírito Santo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Espírito Santo, porque muitas vezes sozinho eu não vou conseguir. Mas há um Deus que pode me ajudar. Sozinho eu não posso. Mas eu quero encontrar com o Senhor nesta noite. Eu quero poder dobrar os meus joelhos todos os dias, aonde eu estiver. Falar: Deus, que a tua presença esteja comigo. Aonde você estiver, que você possa dobrar os seus joelhos. Espírito Santo, eu me arrependo. Espírito Santo, que a tua presença esteja comigo. Sai do seu lugar. Se rasgue na presença do Senhor nesta noite. Eu não sei qual é o seu sentimento, que você precisa pedir perdão para o Senhor. Eu não sei o que você tem passado, as suas dores, as suas dificuldades, mas eu quero dizer para você que há um Deus. Há um Deus que sonda o seu coração. Há um Deus que conhece as suas fraquezas. Há um Deus que te restaura, que te cura. Se rasgue na presença do Senhor e fala: Deus, eis-me aqui. Espírito Santo, que eu tenha o sentimento do arrependimento e que o remorso não faça parte da minha vida, porque é um Deus. Senhor, eu me rasgo na tua presença.
aleluia. Eu me rasgo na sua presença, Senhor. Oh, aleluia.